Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Venho a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 35. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo quando foi conduzido a Caifás e julgado réu de morte. Viagem dolorosa e humilhante. Tendo saído da casa de Anás, conduziram-me à casa de Caifás, onde muitos estavam a esperar-me, porque não queriam ir repousar antes de ter me visto. E embora soubessem que havia sido preso e capturado pela corte, contudo quiseram ter a satisfação e a consolação de ver-me com os próprios olhos. No entanto, os servos me puxavam com grande pressa pelas ruas, visto que alguns haviam vindo dizer-lhes que se apressassem porque o pontífice me esperava com impaciência, querendo depois ir repousar. Sendo assim violentamente arrastado, frequentes vezes caía por terra, porque a minha humanidade estava muito enfraquecida pelos padecimentos sofridos. A força de golpes e de puxões com cordas faziam-me erguer-me, levantavam-me com intrépido, injuriando-me e maltratando-me, a fim de que as pessoas que ouvissem se revoltassem contra mim. De fato, não havia quem de mim tivesse compaixão. No máximo, todos diziam: eis que por fim caiu nas mãos da justiça. Descobriu-se quem ele é, que deveria jamais ter pensado que fosse o tal. Verdadeiramente, nossos superiores tinham razão em odiá-lo tanto. Não faltou igualmente quem das janelas me acompanhasse com injúrias e escárnios, ridicularizando-me e rindo-se de mim. Entre estes e também entre aqueles mesmos que me levavam e me maltratavam, muitos haviam sido curados por mim de várias enfermidades, e eu, ao ver tanta crueldade e tanta ingratidão, sentia suma amargura. Como eram compridos os meus cabelos, disputavam quem podia mais arrancá-los. Puxavam-nos com tal falta de piedade, tornando-os tão empastados que já não se distinguiam senão pela cor. De fato, deformaram tudo o que em mim lhes parecia conciliar amor, a fim de que causasse horror em quem me olhasse. Tão grande era sua malícia, e eu oferecia tudo ao Pai, com desconto das ofensas que ele recebia, e oferecia a deformidade a que me haviam reduzido, em expiação pelos pecados de meus irmãos, os quais põem todo o empenho em ornarem-se para agradarem e aprazerem as criaturas. Então via tudo e sentia, por isso, amargura. Dizia: eis como me custam caro vossos ornamentos vãos, e o empenho que empregais em como vos apresentar, para agradar as criaturas. Eis o que sofro para pagar a justiça divina, vossas vãs satisfações. Ah, se ao menos encontrasse em vós correspondência ao amor com que pago vossos débitos, e vos recordasseis de quanto sofri por vós,
e vendo que a maior parte viveria disso, esquecida, sentia grande amargura. Saiba, esposa minha, que muitas vezes lamentava-me de tal modo com os meus irmãos, vendo sua falta de correspondência e ingratidão diante de tanta bondade e amor. Meu coração sofria grande pena, porque almejava que todos aproveitassem as graças por mim impetradas de meu Pai, e correspondessem ao amor que lhes dedicava e ao benefício a eles concedido. Voltando-me, pois, para o Divino Pai, ofereci-lhe a mim mesmo, assim desfigurado, e pedi-lhe que, por tudo que sofria, se dignasse dar a meus irmãos luz e graça para conhecerem o próprio erro e, assim, disporem-se a ornar a alma que deve lhe aprazer e não o corpo para agradar as criaturas. Vi que o Pai o faria, e muitos tirariam daí proveito, renunciando a todas as vaidades e pompas mundanas, e contentando-se de viver com vestes humildes, para seguir-me pobre e abjeto. Sofri, porém, muita e grave amargura ao ver o número asaz grande dos que ficariam perdidos atrás das vaidades e pompas mundanas. Mas o que mais me afligia era ver que também meus seguidores e imitadores declarados iriam perdidamente atrás dessas loucuras e vaidades mundanas que não servem senão para nutrir a paixão do amor próprio. Com tais sentimentos, eles servem muito. Com tais sentimentos, eles muito desgostam ao Pai e ficam privados dos ornamentos nobilíssimos que o Pai daria às suas almas, por meio da divina graça. Em vigília. Caminhando conforme já disse para a casa de Caifás, e sofrendo muitos dilaceramentos e injúrias pela rua, ao avizinhar-se da casa do pontífice, a minha humanidade sentiu grande repugnância por causa dos muitos maus tratos e desprezos que me estavam preparados. Mas, animado pelo amor com o qual sofria e inteiramente entregue à vontade do Pai, ia com o desejo de sofrer pelo amor e a salvação de todos os meus irmãos. Muitos estavam às janelas da casa do pontífice para perceberem, pelo rumor das vaias, quando eu chegasse, e dar-lhe a nova. E, embora fosse de noite, estavam às janelas, sem temer nem o ar nem o frio, e todos sonolentos, para darem satisfação ao pontífice, aos escribas e aos fariseus. Todos os servos estavam de vigília, e eu, ao ver isto, senti grande amargura, porque se apresentavam à minha mente todos os que vigiariam e sofreriam muito em vista de vãs satisfações, e para desafogarem as paixões, enquanto ao invés, pela salvação de suas almas e para o serviço da glória do Pai, não teriam podido, nem querido sofrer coisa alguma, parecendo-lhes muito pesado qualquer leve incomodidade, insofrível e difícil o menor sofrimento. Por isso pedia ao Divino Pai iluminá-los e dar-lhes a conhecer o engano em que viviam. Vi que o Pai o faria, e muitos, servindo-se das luzes divinas, procurariam sofrer incomodidades e padecimentos em prol da eterna salvação, do serviço e da glória do Pai, do Divino Pai. Por isso rendi graças ao Pai, mas senti amargura ao ver o grande número daqueles que abusariam das luzes divinas sem dar importância alguma a elas, e padeceriam e sofreriam muito por causa das vãs satisfações e caprichos. Oferecia ao Pai aquela vigília dolorosa em desconto de suas culpas. Diante de Caifás e do Sinédrio. Tendo chegado à casa do pontífice Caifás, todos os da corte começaram a fazer festa, saltando ou batendo palmas de alegria. Faziam tudo isto em adesão aos escribas e fariseus, à minha espera. Entrei naquela casa com a cabeça inclinada, com os olhos baixos, cheio de confusão por causa da figura disforme que apresentava. Sozinho, em mãos dos inimigos, por todos abandonado, todos estavam contra mim, sem ter um só
que de mim um pouco se compadecesse. Estava cheio de confusão por ver-me tão desfigurado. Queria sofrer todas as penas que um simples homem teria sofrido se estivesse naquele estado deplorável. Ao suportar aquelas penas, compadecia-me de todos os meus seguidores, que por meu amor e por amor de meu nome sofreriam tribulações e confusões. Pedia por eles ao Pai graça e virtude para sofrerem com generosidade, como eu sofria por seu amor. Cheguei, entretanto, à presença do juiz, sentado no trono, com o rosto sério, inchado de soberba. Em torno da ampla sala estavam em grande número os escribas e os fariseus, todos com ar sério, mostrando autoridade sobre mim. Olhavam-me com olhos torvos e irados, como se quisessem matar-me com o olhar. Vendo-me já reduzido a tão mau estado e desfigurado, cresceram o ódio e a vingança contra mim, e tornei-me o objeto da ira e furor deles, em troca dos muitos benefícios que lhes havia feito. Interrogatório e condenação. Eu estava, qual manso cordeiro, no meio daqueles lobos rapaces, na presença do ímpio juiz, e cujas interrogações não dei resposta alguma, por serem falsas as perguntas a mim feitas e as acusações daqueles ímpios e cruéis. Todos os presentes fremiam, porque eu não dava resposta alguma. Houve quem dissesse ao pontífice que não respondia por ser hipócrita e, julgando-me inocente, pretendia que também o juiz me estimasse por tal. Por isso, estavam em atitude humilde, mas em verdade era um soberbo ousado que, de modo descarado, repreendia a todos ao pregar no templo. Depois cada um dos presentes proferiu a sua opinião e deu seu parecer contra mim. Foram muitas as acusações apresentadas neste tribunal, todas falsas e infames, taxando-me de sedutor, prevaricador, soberbo, endemoniado, amigo de gente infame, que tinha intercâmbio com publicanos, comia e bebia com eles, queria ser rei e chamava-me filho de Deus. Ao dizer estas e outras coisas contra mim, acompanhavam-no de injúrias e maledicências. Após desabafarem um pouco, enquanto eu ouvia tudo em profundo silêncio, ofertando-o ao Pai, em desconto dos graves pecados deles, por fim, o pontífice interrogou-me, em nome de Deus vivo, se na realidade era o verdadeiro Filho de Deus, como haviam deposto que eu declarara. O pontífice fez-me esta interrogação, não para saber se era verdadeiramente o Filho de Deus, mas para ouvi-lo de minha boca, na presença de todos, e retirar daí pretexto para condenar-me, se o confessasse. De rir-se de mim, confundir-me e causar-me vergonha na presença de todos, se o negassem. Embora fosse má a sua intenção, respondi a essa pergunta pelo respeito e reverência ao nome do divino, e confessei na presença de todos ser, na verdade, o Filho de Deus, e que me veriam sobre as nuvens para julgar o mundo. Mal proferi esta palavra de verdade, foram tantos os assobios, as palmas e as injúrias, que aquela sala parecia um lugar de confusão e de vingança. Irado pela resposta e cheio de cólera, o juiz exclamou: blasfemou, e por isso eu o declaro réu de morte. Levantando a voz, todos gritaram: é réu de morte. Rasgando as vestes em duas partes, em sinal de ira e de vingança, ordenou que eu fosse posto no cárcere pelo restante da noite. Os escribas e os fariseus basearam-se depois nas palavras que proferiria diante do juiz, confessando-me verdadeiro Filho de Deus, para fazer com que se acreditassem ser verdadeiras também todas as outras falsidades que me opunham. Diziam ao pontífice: como não negou esta falsidade, assim é réu também de todas as outras. E fui considerado tal. Não quis desculpar-me, mas calei-me, no meio de todas as falsidades que proferiram contra mim, neste tribunal, somente duas coisas era verdade.
que eu me dominava filho de Deus, que eu me denominava filho de Deus, isto é, que chamava de Pai celeste a Deus, e que comia com os publicanos. Isto aconteceu algumas vezes, mas não por me agradar comer e beber, como eles diziam. De fato, minha vida foi nisto muito parca. Sofri muita fome e sede, e meu habitual alimento consistia em pão e água, mas tive contato com os publicanos para convertê-los. E se comi em companhia deles, foi em vista de que, ao verem o meu modo de viver, ficassem edificados e igualmente no intuito de não perder a ocasião que se me apresentava de bem instruí-los. Sofri todas as injúrias e falsas imposturas, com suma paciência, para ensinar a meus irmãos que muitas vezes se deve calar e sofrer, mas, quando é necessário falar para a glória do divino nome, deve-se fazê-lo com liberdade e franqueza, como eu confessei publicamente ser o verdadeiro Filho de Deus, enquanto soubesse que tal confissão me custaria muitas derrições e injúrias, e por ela me declararia um réu de morte. Nessa circunstância, vi todos aqueles que, pela confissão do meu nome e por se declararem cristãos, sofreriam tormentos da parte dos tiranos e dos inimigos da minha fé, e seriam condenados à morte asaz penosa. Senti grande amargura por todos, porque vi não somente todos aqueles que morreriam pela confissão de meu nome, mas ainda todos os tormentos que padeceriam um por um, distintamente, e senti, então, no meu íntimo toda a pena que eles sofreriam no corpo. Eu a ofereci ao Divino Pai, suplicando-lhe se dignasse suavizar os sofrimentos deles, em virtude da pena que então sofria. Pedi-lhe desse-lhes fortaleza e generosidade no sofrimento e perseverança até o fim. Vi que o Pai o faria e rendi-lhe graças. Vi ainda com suma amargura todos os que se renderiam, renegando a fé em mim. Oh, quão grande foi a minha dor ao ver assim desonrado o Divino Pai e perdidas irremediavelmente tantas almas. Por isso ofereci aquela dor ao Pai e pedi-lhe ajuda, luzes e graça para todos aqueles miseráveis. Vi que o Pai lhes daria e por isto muitos se converteriam e arrependeriam. Tributei graças ao Pai, mas tive amargura ao ver o grande número dos que permaneceriam na obstinação e infidelidade e, em consequência, miseravelmente se perderiam. É conduzido a um aposento imundo. Humilhações. Como o juiz ordenou que me tirassem de sua presença e fosse lançado num cárcere no resto da noite, bem guardado pelos servos, para não escapar de suas mãos, levaram-me à força de golpes a um aposento sórdido, onde havia imundícies. Entretanto, os escribas e fariseus deliberavam com o pontífice o que fazer de minha pessoa. Combinaram levar-me de manhã cedo a Pilatos, juiz pagão e governador, e procurar testemunhas que me acusassem para que eu fosse condenado à morte de cruz. Era esta então a morte mais ignominiosa e infame que o juiz pagão costumava infligir aos malfeitores. Queriam conduzir-me a Pilatos, porque não podiam condenar-me à morte tão humilhante. Depois de tudo resolvido e ajustado, partiram para repousar. Havia, porém, alguns que não queriam nem descansar, nem tomar alimento, enquanto não me vissem morto na cruz. Por isso, tendo saído da casa do pontífice, uns foram preparar a cruz e outros os pregos, a fim de que, quando Pilatos proferisse a sentença, fosse possível logo executá-la, sem faltar coisa alguma. Alguns também ficaram em casa de Caifás, indo atrás dos escribas, para atiçá-los a dilacerar-me e a atormentar-me no restante da noite. Quiseram ter a satisfação de com os próprios olhos vê-los me atormentar. De fato,
Aqueles pérfidos servos da justiça, vendo que os fariseus gostavam muito de que eles me atormentassem, rivalizaram em fazê-lo. Eram atiçados e fortemente instigados pelos demônios. Começaram os mais jovens e insolentes a ferir-me. Oh, quanto, esposa minha, sofri naquela noite dolorosa! Não há mente que possa compreendê-lo. E como as criaturas julgam lícito cometer à noite toda espécie de pecados, assim aqueles pérfidos permitiram a si mesmos aplicar-me toda espécie de maus tratos e de injúrias. Tudo sofri com paciência e ofereci ao Pai, em desconto das ofensas que nas noites funestas recebe de meus irmãos. Todas se apresentaram naquela noite à minha mente. Tudo vi e por todos padeci, conforme ouvirás. Em primeiro lugar, vendaram-me os olhos, chamando-me de falso profeta, dizendo-me que então era de fato o tempo de comunicar-lhes as minhas profecias. Começaram a bater-me com socos na cabeça, nas, nas espáduas no peito, dizendo-me que profetizasse e adivinhasse quem me havia batido. Uns com pontapés, outros com bastonadas, outros me puxavam os cabelos, outros a barba, outros as orelhas, dizendo todos: Grande profeta, adivinha qual de nós te fere? Outros, tirando os calçados, feriam-me com os mesmos, em sinal de desprezo. Outros me esmagavam os pés, outros tomavam-me pela carne dos braços e da cintura e torciam-na fortemente. Outros batiam-me nas maçãs do rosto. Mantinha-me, esposa minha, sob a pena de tantos golpes, em grande silêncio e com invicta paciência. Outros me torciam o pescoço e faziam-me girar em torno. Sentia muita a dor dos golpes e dos dilaceramentos. Enquanto via todas as ofensas que receberia o Divino Pai nas noites funestas, oferecia-lhe a satisfação, as satisfações pagando-lhe com minhas dores e desonras todos os débitos que com a divina justiça haviam contraído meus irmãos. O máximo dos escárnios e dos opróbrios. Havendo-se divertido um pouco de tal modo, os servos, cansados de atormentar-me, tiraram-me o sórdido pano que me haviam posto sobre os olhos e, fazendo-me sentar, começaram a dizer que, uma vez que eu pretendia ser rei, deviam prestar-me os merecidos obséquios. De fato, revigorados e cada vez mais incitados pelas fúrias infernais, começaram a mostrar-me desprezo, saudando-me de costas e disputando entre si quem mais de mim escarnecia. Começaram depois a cuspir-me no rosto. Todos procuravam juntar saliva para jogar-me com ímpeto no rosto. Foram tantas as cuspidelas que chegaram a cobrir-me todo o rosto, de modo que até os olhos ficaram cheios. Não via mais e não podia limpar-me, porque tinha as mãos amarradas atrás das costas pela cintura. Encheram-me de saliva também a boca, tanto que me sentia sufocar. Eram, além disso, tão fétidas e nojentas que a minha humanidade sofreu grande tormento e grande pena. Ao lançar-me no rosto aquela fétida saliva, injuriar-me, dizendo: É preciso que acrescentemos um ornamento a teu belo rosto. De ti, que tanta conta fazias de tua beleza, tu que querias por todos ser amado, honrado e respeitado. Recebe agora estes obséquios e estes ornamentos para a tua beleza e a formosura do teu aspecto. Agora se vê como era postiça a tua bela apresentação. Tão depressa se deformou inteiramente. Agora sim podes expulsar os demônios, porque teu próprio aspecto, tão horrível, os fará fugir. Vai e arrasta após ti a cidade inteira com teus olhares. Diziam-me tudo isto e iam sempre me batendo sem parar, nem se cansar, porque eram acusados pelas fúrias infernais,
as quais, vendo a minha grande paciência, enfureciam-se cada vez mais, sem poderem entender quem eu era. Para descobri-lo, inventavam toda espécie de desprezos e de injúrias, de maus tratos, que sua malícia sabia encontrar, sugerindo-os aqueles servos cruéis, para que nos infligissem. Estes estavam prontos a executar quanto lhes era sugerido. Não puderam jamais os demônios resistir a meus comandos, e não podiam manter-se na minha presença, porque sofriam grande tormento. Por isso fugiam de mim. Sentiam também grande violência contra mim, e perdendo as forças, ficavam atemorizados e abatidos, ignorando de onde provinha isto. Experimentavam tudo isto no tempo em que vivia entre os homens, mas durante a minha paixão ficavam em liberdade e tiveram toda a possibilidade de exercer contra mim raiva e furor, servindo-se dos ministros da justiça. O Pai o permitiu, e eu quis submeter-me à insolência e ao furor deles, a fim de que esta paciência merecesse para todos os meus irmãos a graça de serem libertados das insolências, das fúrias infernais, e poderem afastá-las de si e pô-las em fuga, de modo que aos mencionados espíritos rebeldes, privados de força e de poder, será possível fazer somente aquilo que por altíssimos fins o Divino Pai permitir. Por esta razão, ao sofrer os muitíssimos ferimentos, as insolências e os tormentos inventados por aqueles espíritos malignos, oferecia-os ao Divino Pai, suplicando-lhe dar a todos os meus irmãos virtude e domínio sobre os espíritos infernais, a fim de que estes não tenham poder algum, nem domínio sobre alguém, sobre ninguém. Vi, porém, que muitos seriam atribulados de vários modos pelos supracitados espíritos, e que o Pai o permitiria em vista de seus fins elevados. Por isso senti pena, e pedi ao Pai dar fortaleza a todos aqueles que estariam atribulados e libertá-los das mãos dos inimigos tão cruel. Vi que o Pai o faria, e rendi-lhe graças. Senti, porém, amargura ao ver que muitos seriam sempre atribulados por tão cruel inimigo. Por isso adorei os profundos juízos do Divino Pai, e as permissões divinas, e pedi-lhe graça e assistência para todos aqueles que estariam atribulados. Vi que o Pai o faria, e tributei-lhe graças em nome de todos. Continuando a sofrer muitos dilaceramentos e golpes da parte dos mesmos cruéis servos, por fim eles me ludibriaram, jogando-me de um lado a outro, trepando num banco que lá estava para se sentarem, tomavam-me pelos cabelos, levantando-me no ar e lançando-me em terra. Foram tantos, esposa minha, os ferimentos e pancadas recebidos no rosto da noite, que se a divindade não houvesse conservado a vida à humanidade, seria morto muitas vezes, pelo sofrimento de tais dores e padecimentos, que se tornavam muito sensíveis à minha humanidade. As ás maiores, contudo, eram a pena e a dor íntimas sofridas ao ver as ofensas ao Divino Pai, a ingratidão das criaturas pelas quais padecia, e as dores da dileta mãe, que em espírito via e sentia tudo em seu amante e aflito coração. Não encontrava conforto algum em minhas penas, tanto externas quanto internas. Podes, aliás, entender parcialmente quão grande era a minha dor, pena e amargura. Oferecia tudo ao Pai, em desconto das ofensas a ele infligidas. Recolhem falsos testemunhos. Neste interim, alguns dos escribas reúnem falsas testemunhas para acusar-me ao governador Pilatos, a fim de que me condenasse à morte. Prometiam boa gratificação aos que as encontrassem, se bem que as acusações não fossem suficientes para condenar-me à morte. Diziam: devido à nossa autoridade, o governador fará quanto lhe pedimos. Via e ouvia tudo,
E cada coisa aumentava a pena e a amargura do meu coração divino, que se achava imerso num mar amaríssimo de tribulações e dores, sem o mínimo conforto. Servia-me de consolo ver que eu satisfazia em tudo e por tudo a justiça divina, pelos pecados de todo gênero humano, mas ver que continuamente ela, ela era irritada com novas ofensas, causava-me cruel amargura. Muitas foram as acusações que os malignos preparavam. Ensinavam às testemunhas o que deviam dizer, a saber, terem me ouvido dizer que em 3 dias eu queria reedificar o templo, que negara pagar o tributo a César e havia declarado que não se devia pagar, que pretendia ao reino, que pervertia o povo, que repreendia e pregava sem que alguém me houvesse dado autoridade, que tinha comércio com o demônio, que por obra do demônio fazia muitos milagres. As falsas testemunhas prometeram dizer tudo e ainda com juramento, se fosse necessário. Os escribas com isso se alegraram, parecendo-lhes que chegariam a conseguir o seu intento. Eu ouvia tudo e experimentava grande amargura. Oferecia-me ao Pai, pronto para sofrer em desconto das muitas e graves ofensas que receberia de meus irmãos, especialmente daqueles que testemunham falso contra os inocentes. Tinham-os, então, a todos presentes no espírito e senti grande amargura e dor. Supliquei ao Pai que, em virtude de minha dor e amargura, se dignasse iluminá-los, fazendo com que conhecessem o seu grave erro e lhes desse a graça de se emendarem e fazerem penitência de seu pecado. Vi que o Pai o faria, e alguns se arrependeriam, e depois de confessar a própria falsidade, teriam feito a devida penitência. Por isso rendi graças ao Pai, mas sofri amargura ao ver que muitos permaneceriam no erro e falsidade. Roguei ao Pai dar virtude, graça e fortaleza aos inocentes, como eu as suportei por amor de todos os meus irmãos e em desconto de seus erros. Vi que o Divino Pai realizaria o que lhe pedia. Vi, além disso, que se manifestaria a sua inocência, e por isso rendi graças ao Divino Pai, também em nome de todos. Embora estivesse sob a chuva de tantas pancadas, injúrias e maus-tratos, que não me deixavam ter um momento de sossego, jamais cessei de orar ao Pai por todos os meus irmãos e de oferecer-lhe tudo, em desconto das culpas deles, sem excluir sequer os que me atormentavam com tamanha falta de piedade. Suplicava ao Divino Pai se dignasse dar a todos os meus seguidores a graça de me imitarem também neste ponto. Isto é, ao serem afligidos e atormentados pelos maus, não deixem de oferecer tudo ao Pai e pedir-lhe por aqueles mesmos que os afligem e atormentam. Vi que o Pai lhes daria a mencionada graça e eles a aproveitariam. Rendi graças ao Divino Pai, apesar de sentir grande amargura, ao ver meus seguidores em tantas aflições e tantas penas. Roguei ao Pai que, em virtude daquela amargura, se dignasse consolá-los no meio de suas angústias, porque eu me contentava de ficar privado de qualquer consolo. Vi que o Pai o faria com o amor paterno, enchendo-lhes a alma de consolação em meio das mesmas tribulações e padecimentos. Por isso dei-lhe graças. Estando no meio de tantos maus-tratos e tormentos, reduzido a um estado verdadeiramente merecedor de compaixão, não encontrei no coração daqueles pérfidos nem compaixão, nem caridade, porque o seu coração se tornara para comigo como uma pedra, sem sentimento algum de piedade. Depois de despontado o dia, vieram todos à casa de Caifás para ver-me,
Vieram também muitos dos mencionados escribas e fariseus, e vendo-me reduzido a tal estado e desfigurado, começaram a rir e zombar de mim. Com títulos de desprezo e palavras injuriosas, louvavam os servos que haviam tido tanta imaginação para reduzir-me a tão mísero estado. Súplica ao Pai. A minha humanidade não se mantinha mais em pé, e voltando-me para o Pai, pedi-lhe ajuda para poder sofrer o muito que me restava. Supliquei-lhe ainda que, ao recorrerem a ele, meus seguidores e irmãos, para pedir-lhe a ajuda e a graça de poderem sofrer os maus tratos, e quanto ele permite que lhes façam as criaturas, se digna concedê-lo com presteza. Vi que o Pai não omitiria fazê-lo, por isso agradeci-lhe por parte de todos. Deves saber, esposa minha, que durante a minha paixão achava-me frequentemente sem forças, de modo que a minha humanidade não podia mais resistir a tantos golpes e maus tratos. Então pedia força ao Divino Pai, e ele me dava. Minha humanidade retomava então vigor para poder suportar os muitos padecimentos. Sempre, porém, humilhava-me, pedindo-a ao Pai, embora a pudesse obter com um ato de vontade. Quis, porém, viver em tudo e por tudo sujeito ao Divino Pai, recorrendo sempre à sua ajuda e mostrando-me em tudo submisso. Pedia-lhe ainda, cada vez que rogava, e a supradita graça se dignasse comunicar luz a todos os meus irmãos, a fim de recorrerem a ele em todas as necessidades, pedindo-lhe ajuda com toda a humildade e confiança. Via que o Pai o faria, vi que muitos se prevaleceriam disso e encontrariam socorro imediato. Por isso rendi graças ao Pai, apesar de sentir amargura ao ver que muitos não se apoiariam na graça. Ao invés, muitos dela abusariam em vista do que sofreriam pena maior e sentiriam muito a tribulação, voltando-se para as criaturas, ao invés de pedir auxílio ao Divino Pai. Por isso roguei novamente ao Pai os iluminasse, fazendo com que reconhecessem o erro. Vi que muitos se arrependeriam e, recorrendo ao Pai, ficariam consolados e ajudados, por isso dei graças. João junto de Maria Santíssima. Enquanto estava no meio de tantos padecimentos, aumentou muito a minha dor, porque João foi avisar a minha querida mãe quanto me acontecera naquela noite. A prisão, os maus tratos que me infligiram, como era comentado por todos que me matariam. A querida mãe, diante desta narração, se encheu de maior pena e amargura. Assim cresceu igualmente a pena de meu coração, ao vê-la em tão grave tribulação. Madalena, na verdade, com todas as outras mulheres piedosas, foram tomadas de intenso pesar e, inteiramente tristes e doloridas, choravam amargamente. Eu não deixava de orar ao Pai, que as confortasse e lhes desse fortaleza para sofrerem tantas angústias, uma vez que então não podia consolá-las pessoalmente, tendo-me tornado o objeto de sua dor. Resolveram vir com a minha querida mãe e o discípulo amado para ver-me e fazer-me companhia em meu penar. Puseram logo em ato de propósito e dirigiram-se para Jerusalém, derramando muitas lágrimas e suspiros ao longo do caminho. A querida mãe, que mais do que as outras estava aflita, com generosidade verdadeiramente admirável, ia consolando e confortando a todas. Eu me enchia de mais grave pena ao pensar na dor que sofreria minha aflita mãe ao ver-me com os próprios olhos, reduzido ao estado tão deplorável e digno de compaixão que não havia em mim aspecto de homem. Oferecia minha dor ao Pai, pedindo-lhe se dignasse dar forças e virtude àquela querida mãe, a fim de que, com toda a resignação, pudesse suportar tão graves penas e dores, como também as outras mulheres piedosas
que a acompanhavam, especialmente Madalena, que muito me amava e muito se afligia. Maquinações dos fariseus. Depois de despontar o dia, e reunidos os escribas e os fariseus diante do pontífice Caifás, estabeleceram de novo mandar-me a Pilatos, acompanhado das falsas testemunhas. Quiseram ir também alguns deles, para mostrar ao governador autoridade, de maneira que, se não quisesse condenar-me à morte de cruz, eles o ameaçariam no intuito de induzi-lo a fazer o que pretendiam. Recebia, portanto, a ordem de Caifás. Intimaram os servos a conduzir-me para fora daquela prisão. Levaram-me para fora à força de socos, pontapés e pancadas, enquanto eu me calava e não me lamentava absolutamente desta desumanidade. Enquanto saía daquela casa para ser levado ao governador, pedi ao pai perdoar-lhes todos os maus tratos que me haveriam infligido, os golpes que me haviam dado, as injúrias e desonras que lá havia recebido. Supliquei-lhe também se dignasse deter o castigo por eles merecido, pois eu não me oferecia para sofrer tudo em desconto, pois eu me oferecia para sofrer tudo em desconto de sua iniquidade. Como agi nesta casa, agi também em todos os outros tribunais aonde fui conduzido. Ao Pai isto aprazia muito e se aplacava. Eu louvava-lhe a infinita bondade e o amor. Exortações à sua esposa. Ouviste, esposa minha, as graves injúrias, as afrontas, os golpes e os maus tratos que recebi em casa do pontífice, do pérfido pontífice, o qual favorecia muitos os meus inimigos, dando-lhes toda a liberdade de maltratar-me. De manhã, tendo eles sabido o estado a que me haviam reduzido, não quis ver-me, temendo mover-se de compaixão. Daí podes concluir a que ponto estava reduzido a minha humanidade. Tu sabes que deves ajudar-me em tudo, e se não podes sofrer os padecimentos corporais pela fraqueza de tua humanidade, recorre ao Divino Pai, a fim de que ao menos possas suportar os padecimentos que Ele mesmo te envia. Por isso, pede-lhe sempre a graça e a ajuda, no que respeita cursar-te de modo algum, no que respeita ao fato de suportar as injúrias, as afrontas e os desprezos. Não podes excusar-te de modo algum, porque deves sofrer tudo, na ocasião dada, a suportá-lo com paciência, em silêncio, oferecendo tudo ao Divino Pai, em desconto das tuas culpas e das dos outros para aplacar a divina justiça. Em vista de valorizar as tuas ofertas e obras, deves oferecê-las sempre unidas a meus padecimentos e méritos. Assim serão muito gratas ao Divino Pai e obterás facilmente todas as graças que por eles pedires, se forem expedientes para a tua salvação e a do próximo. Não se encontra em ti falsidade alguma. Sendo constrangida em alguma ocasião a falar, fala com submissão e dize a verdade, mesmo se te há de custar muitas tribulações e derrições. Tira exemplo de mim, que confessei ser filho de Deus, se bem que me custasse tantas injúrias, derrições, e soubesse que por esta razão me declararia um réu de morte. Interrogado em nome de Deus, confessei-o, sujeitando-me a todas as derrições e maus tratos. Sabes como tive sempre um coração amoroso e pacífico em relação a todos os que me maltratavam e desonravam. Ora, quero que também tu tenhas um coração semelhante para com quem te ofende. Longe de ti qualquer sombra de ira e de rancor. Fica bem atenta, porque me desagradaria muito se, apesar de ouvires continuamente quanto era pacífico e amoroso meu coração, se encontrasse depois em ti a ira e o rancor, coisas por demais indignas de uma pessoa seguidora minha, e ainda mais, de alguém que aprendeu de mim continuamente, com tanta caridade e com tanto amor. Aproveita tudo, nada omitas, e sê em tudo diligente.
Amém, fiat. Jesus, eu confio em vós.